ROI Hunters, podcast para gestores de tráfego. Muitas vezes a gente fica tentando encontrar explicações técnicas e bem elaboradas para cada questão que a gente vai criar dentro do nosso tráfego como um todo, porém existem alguns momentos que a gente se depara com estratégias meio bizarras ou coisas pouco intuitivas que funcionam muito bem, e é isso que a gente quer comentar um pouco aqui hoje. Pra gente que se intitula cientista do marketing, isso é até, de certa forma, meio frustrante. A gente tenta buscar a maneira mais técnica e mais científica, né, para otimizar uma campanha dentro das principais fontes de tráfego. A gente tem algumas experiências que não fazem muito sentido, mas que de fato elas funcionam. Uma das coisas que foi mais interessante pra gente e que foi bem lá no começo e hoje a gente já tá bem acostumado, mas é bastante contra-intuitivo pra quem tá começando, é a questão do feio ou bonito. Ontem mesmo, uma pessoa que eu conheço aqui, que é dono de empresa, ele me mandou um vídeo sobre um produto dele muito bonito, um vídeo muito bem montado, assim, bem editado, bem produzido e tal. Não era ultra mega produção, mas era bonitão, assim, bem, dava pra ver que foi alguém com noção que fez, sabe? E eu vi que tava no formato do Stories e tinha 15 segundos. Ele me mandou no Whats, eu já automaticamente deduzi isso aqui, ele quer fazer de anúncio pra anunciar esse produto dele. E a primeira coisa que eu falei pra ele foi, cara, tá top, tá bonitaço, mas provavelmente não vai dar muito certo. E por que eu sei disso? Porque uma das coisas que é contra-intuitiva pra quem tá começando é justamente de achar que a gente tem que fazer coisas bonitonas e contratar um designer muito foda pra fazer artes e criativos muito lindos pra trabalhar. Quando muitas vezes, se tu tivesse pega o celular, gravado um stories com a câmera frontal do teu iPhone 5S zoado, talvez converteria melhor. É lá no próprio CTA Conference, lá em Vancouver ano passado, eles tinham um tópico inteiro sobre esse assunto do feio funciona, né? Porque normalmente o feio ou bonito é relativo. Pra mim, eu sou bonito, mas tu pode me achar feio, né? Então, depende muito. E no design é a mesma coisa. O Denner tem um certo gosto, o nosso Vinícius aqui, né, o nosso diretor de arte, vamos dizer assim, ele tem um outro gosto e muitas vezes, mesmo os dois tendo boas noções de design, eles discordam, né? Porque não quer dizer que o dele tá certo, ou do dele tá certo, ou do Vinícius tá certo. Porque design é muito relativo. E no Facebook, principalmente, no Facebook e no Instagram, uma das nossas teorias, né? Não é nada comprovado, mas o que a gente acredita que acontece é que quando uma pessoa passa num Stories e ela vê algo super montadinho, bonitinho, ela automaticamente associa aquilo com publicidade, beleza, aqui a Volkswagen de novo me anunciando alguma coisa maravilhosamente mentirosa. Né? Mas é estranho pra pessoa, porque ela não tá esperando por isso. Quando a gente começou a V4, a gente trabalhava exclusivamente no setor de moda e foi o setor mais fácil da gente ter descoberto isso, porque é muito natural na moda a gente fazer muito fashion filme, né, super produções. E a gente fazia isso versus fazer umas produções mais simples, e o nível de engajamento que a gente tinha naquela época era extremamente brutal, assim, um versus o outro, né? A gente basicamente tinha fotos que a gente fazia com profissionais e também as nossas próprias fotos que a gente trabalhava muito pra ser muito bom. E aí a menina ia lá e postava uma foto no provador zoado com o celular dela e bombava de like. Melhor exemplo, eu tava na última turma do Gestão 4.0, que é um evento que a gente patrocina lá em São Paulo, com o Bruno Nardon, com o Alfredo Soares, com o Thales Gomes. E eu tava conversando com uma empresária lá, uma aluna de moda. Aí eu falei, puta, eu trabalhei com moda há muito tempo, né? Eu posso te ajudar. Comecei a trocar uma ideia com ela. E aí ela me falou que ela era dona, né, fundadora da Estação Store. E aí eu falei pra ela, putz, eu te copiei demais na época que eu trabalhava com moda. Porque ela inventou um jeito de tirar foto de moda feminina, que ela colocava as roupas num tablado, assim, no chão, e montava, tipo, um look, só que sem modelo, no chão, assim mesmo, num tablado, mudava às vezes esse fundo e tirava essas fotos. Isso viralizava demais. Até, inclusive, se vocês entrarem hoje, Estação Store no Instagram, vocês vão ver que ela tem mais seguidores que a própria Lança Perfume, que é uma marca muito produzida, de alta costura, super fashion, alta produção, super modelos, e ela consegue ter mais engajamento que a própria Lança Perfume. Até não sei se a Aline, que é a fundadora lá, se deu conta disso, vou mandar uma mensagem pra ela. Mas é um puto exemplo de duas marcas do mesmo público. A Estação Store joga mais simples, joga não mais feio, mas bem mais simples, como uma estratégia que dá muito mais engajamento nas redes sociais versus a Lança Perfume, que tenta fazer super fashion filmes e não consegue o mesmo engajamento, mesmo sendo trocentas vezes maior do que a Estação Store em número de lojas físicas. E provavelmente investe muito mais em marketing. Muito mais. O retorno sobre o investimento que a Aline consegue é extremamente maior do que a própria Lança Perfume consegue. E como a gente tá num podcast, se tu não tá puxando teu Instagram agora pra ver isso, deve soar tri estranho. Deve ser contra-intuitivo,
porque, caralho, ela botou uma roupa no chão, tirou uma foto e ficou melhor do que a lança-perfume. Caralho, como assim? Né? Claro que o jeito que ela faz fica bem bonitinho, fica super organizado, é bem difícil de fazer, porque eu hoje fiz ela nem faz mais, mas vocês peguem o feed da Estação Store versus o feed da lança-perfume e vê qual que é o melhor. Na tua intuição vai parecer do lança-perfume, mas olha o número, ela tem 100 mil seguidores a mais do que a lança-perfume. Ela tem 1.8 milhões e a lança-perfume tem 1.7. Exatamente. Acho que até 1.9 milhões. Um outro exemplo também que é interessante de marca gigante que faz uma coisa simples, mas muito bonita, é o próprio perfil da Audi. Se tu for olhar o perfil da Audi ali, basicamente eles têm fotos dos carros e é isso aí, né? Algumas são bem produzidas, né? Todas, obviamente, são de altíssima qualidade, mas eles fazem um trabalho bem simples e acaba tendo lá 15 milhões de seguidores, obviamente porque eles são conhecidos pela Audi, mas é um exemplo de trabalho que muitas vezes tu pode pensar, não, eles vão fazer uma super ultra mega produção diferenciada, quando eles na verdade pegam uma ótima câmera, um fotógrafo bom, tiram uma foto do carro e tá lá, maravilhoso, vendendo milhões. Então essa que é uma das coisas que a gente queria falar, que muitas vezes tu trabalhar essa questão mais, não necessariamente ser feio, não tente ser feio, né? Mas sim tentar mais o simples, mais né? simples, exatamente, simplificar. O papo minimalista, que hoje em dia também tá bastante em alta, vamos dizer assim, tu acaba muitas vezes tendo um melhor resultado. Se você achou essa bizarra, a próxima é mais bizarra ainda. Essa daqui é bem mais técnica, tá? Então, se você nunca mexeu no Facebook, tu não vai muito bem entender. Então, já é um bom indício aí pra tu começar a mexer, pelo menos, na ferramenta, mesmo que tu não faça anúncios, dê uma entendida nela, né? Porque agora vem uma coisa bem diferente. O que a gente pensa intuitivamente sobre campanhas do Facebook? A gente vai ter uma campanha com X objetivo ali, de conversão, de venda, do que for. Eu vou ter alguns conjuntos de anúncios, que vão ser vários públicos diferentes que eu vou trabalhar, vai ser um remarketing, vai ser um lookalike, vai ser um público de interesse, etc. E dentro de cada um desses conjuntos, eu vou ter uma série de anúncios diferentes que eu vou trabalhar para tentar converter esses públicos. Porém, uma estratégia que a gente acabou vendo na internet, e a gente testou e acabou dando certo para nossa surpresa, faz tudo isso ao contrário. O que eles fazem? Eles pegam a mesma campanha, então vai ser uma campanha ali de conversão ou algo do tipo, e ao invés de eu ter múltiplos públicos, eu vou pegar do meu histórico. Então é importante que tu já tenha um histórico, tá? Não pega e faça assim a sua primeira campanha, que provavelmente não vai dar certo. Ele vai pegar do histórico, lá o lookalike 1% dos meus compradores, que é um público que converteu muito bem nos últimos momentos que eu tô rodando minhas campanhas. Maravilha, eu vou pegar esse público e eu vou pegar também, dentro dessas campanhas que já funcionaram com esse público, eu vou pegar o anúncio que melhor converteu. Então eu tenho lá um público ótimo e um anúncio muito bom também. O que é a estrutura? A estrutura seria 1, 10, 100. Vai ser uma campanha, tu vai ter 10 conjuntos de anúncio e todos esses conjuntos de anúncio vão ter esse mesmo lookalike 1% dos compradores. Não muda absolutamente nada e essa é justamente a ideia que eles fazem, né, que eles falam. Não muda nada. Então beleza, tu vai lá fazer uma vez e duplicar 10 vezes, né, 9 vezes para ter 10. E dentro de cada um dos conjuntos de anúncio, tu vai ter novos 10 anúncios. Esses 10 anúncios vão ser uma cópia idêntica do anúncio que já funcionou. Então sim, tu vai ter 10 anúncios iguais, 10 conjuntos iguais, que somando vão dar 100 anúncios, 10 conjuntos em uma campanha. Por isso, 1, 10, 100, tudo igual. E é isso aí. Aliás, o último detalhe, a tua campanha tem que estar em CBO. Tem que ter Campaign Budget Optimization, que basicamente é o orçamento no nível de campanha, tá? E basicamente tu roda a tua campanha assim. Nos nossos testes, tá? Que a gente fez aqui. A gente pegou, primeiramente, um público muito bom e o anúncio antigaço que funcionou muito bem. E a gente botou pra ver só o que dava. E o nosso custo por conversão, em média, tava uns R$90 pra vender assessoria e ele caiu pra menos de 30. Menos de 25, se eu não me engano. Acho que foi 23 na época que eu fiz essa campanha. E deu muito certo. A gente pensou, Jesus, descobrimos a mágica, né? Agora é só eu fazer isso igual, botar R$1 milhão e a gente vai ficar milionário. E aí a gente começou a descobrir momentos que não funcionavam. Eu peguei para o produto do curso, se eu não me engano, e eu peguei um público que não era tão validado, um anúncio que era meio novo e tal, e já não funcionou. Já ficou bem pior do que a minha campanha normal, né? E é totalmente contra-intuitivo. Por que eu vou ter 10 conjuntos de anúncio iguais, se eu posso fazer com um e gastar toda a verba nele e vai dar na mesma, né? Quando
não faz sentido. Não existe nada dentro da central de ajuda do Facebook, não existe nenhum profissional do Facebook falando essa estrutura é top. E por que ela funciona? Não faço ideia. Ótimo, porque eu tô aqui pra tentar explicar isso. A ideia que a gente acredita que faça com que essa campanha funcione é que quando tu tem um público validado, meio que qualquer coisa que tu fizer com ele não tende a dar muito errado. Então tu vai fazer uma nova estratégia em cima dele, tu tende a ter um resultado relativamente bom porque ele já é um público bom e o anúncio já converteu. Então já tá 50% do caminho andado. E outra coisa que acontece é que quando tu trabalha com CBO, Campaign Budget Optimization, quando tu trabalha com ele, o orçamento da campanha, cada um dos teus conjuntos teoricamente vão rodar em um momento específico. Nenhum deles vai rodar ao mesmo tempo. Então tu não vai ter o que a gente chama de sobreposição de público. Eu não vou estar competindo 10 vezes comigo mesmo no leilão. Cada conjunto de anúncio vai rodar em um momento e o que a gente acredita, não é uma comprovação, mas o que a gente acredita pelo que a gente entende do funcionamento do Facebook, é que cada um daqueles conjuntos, quando ele for rodar, o Facebook vai escolher um pedaço diferente do teu público. Então tu tem 1 milhão de pessoas, vamos dizer, né, claro que é mais aleatório do que isso, mas vamos dizer que desse 1 milhão de pessoas, o primeiro conjunto pega os primeiros 100 mil, o segundo conjunto pega os próximos 100 mil e assim sucessivamente. Então tu vai atender lá 1 milhão de pessoas com esses 10 conjuntos de anúncio, cada um deles vai atacar uma parte diferente desse público e tu vai ter mais chances de converter. Então essa é mais ou menos a ideia. E aí quando tu roda uma campanha dessas, tu vai começar a ver que vão ter conjuntos que vão converter a tipo 10 centavos, um lead que era R$90 vai converter a 10 centavos, mas ele não vai gastar tanto lá, e um outro conjunto vai converter a R$100, que era mais caro do que antes, porém na média tu vai ter caído muito o teu custo por conversão. Chegou a cair mais de 50% em alguns testes que a gente fez aqui. Exatamente. E tu vai conseguir escalar a tua campanha também. É o pulo do gato, é a melhor campanha que tu pode fazer Bala na tua de prata. vida. Bala de prata que vai mudar a vida do meu gerenciador de anúncios aqui? Não necessariamente, mas definitivamente é um teste que tu deve fazer. E esse é o tipo de coisa que a gente vê pouco, tanto que quando a gente foi fazer esse podcast aqui, a gente não tinha milhares de ideias contra-intuitivas, mas é uma coisa que funcionou legal. E sempre que tu vê uma coisa contra-intuitiva, não veja tanto com preconceito. Às vezes ela pode funcionar muito bem, e foi o caso do 1-10-100 aqui. E a última questão que a gente vai trabalhar aqui, que a gente quer falar, é uma coisa agora sim que o Facebook tem, que é normal, que não tem nada de errado de usar e não é tão contra-intuitivo. A ideia é utilizar os criativos dinâmicos. Se tu viu o último podcast, eu não tô falando de anúncios dinâmicos, que são aqueles anúncios que mudam com base num catálogo e tal. Eu tô falando do criativo dinâmico. Existem algumas campanhas, eu sei garantido que a de conversão tem essa opção, que no conjunto de anúncio tu vai ter uma opção chamada criativo dinâmico. Com essa opção ativada, o que vai mudar na tua campanha é que tu vai ter apenas um anúncio dentro do teu conjunto. Porém, esse único anúncio, e tu não pode criar novos, então tu vai ter obrigatoriamente só um anúncio, tu vai ter ali uma série de ativos que tu pode trabalhar. Então, por exemplo, ao invés de tu ter uma imagem e depois editar cada imagem para cada posicionamento, tu pode ter até 10 imagens. Então é a mesma coisa lá como tu fazia antes, que tu vai ter lá 5, 10 anúncios e cada um vai ser uma imagem, cada um vai ser um texto. É mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que é tudo dentro de um anúncio e o Facebook vai trabalhar as combinações. Outra coisa que tu vai ter, além dessas 10 imagens, tu vai ter 5 textos, 5 títulos e 5 call to actions, né? Tem o solicitar agora, saiba mais, compre agora. Esses call to actions tu pode usar até 5 também. E aí tu vai ter um monte de combinações possíveis que o Facebook vai trabalhar automaticamente. A maneira que tu faz para otimizar esses anúncios especificamente é que tu vai lá em detalhamento, do mesmo jeito que tu vai para ver os posicionamentos, o gênero, a idade, etc. Tu vai clicar ali em detalhamento e tu vai buscar a penúltima opção, que vai ser sobre criativos dinâmicos. E ali dentro tu vai conseguir ver cada indicador que tu tem, custo por clique, custo por lead, etc., separado por cada um dos ativos que tu colocou. E isso é bem interessante porque, de novo, entra no mesmo assunto do último podcast, que é a questão de tu deixar o Facebook fazer mais automatizado. E fica a dica também, isso é uma das coisas que a gente testou aqui e vem testando ainda e funciona muito bem para campanhas que estão começando. Então, cara, joga criativo dinâmico na campanha que tá começando, joga posicionamento automático, deixa o Facebook brincar, vamos dizer assim, sozinho, e depois tu entra. Depois que tu vê, cara, essas das 10 imagens que eu coloquei, tem 3 aqui que são muito boas, tem um título que é muito foda e tem 2 textos que são legais. Tu vai pegar essas combinações e tu pode criar anúncios daí não dinâmicos e tu vai trabalhar esses anúncios especificamente em uma outra campanha.
É isso aí, pessoal. Essas são algumas das campanhas bizarras que a gente quis compartilhar com vocês, otimizações bizarras. Se você tem algum outro teste que você tenha feito aí, tenha dado certo de uma maneira muito contra-intuitiva, não deixe de compartilhar com a gente lá no Instagram, pra gente poder compartilhar com o resto do pessoal aqui pelos nossos canais da V4 Company, @V4Company no Instagram. Toda semana a gente tá aqui no ROI Hunters tentando encontrar a melhor maneira dos gestores de tráfego conseguir o melhor ROI para suas campanhas. Eu sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.